esse GT, fizemos as apresentações de vídeo, em seguida passamos aos debates, né, com o coletivo. Não sei se a Tiana acompanhou ontem, tem sido assim, então facilita a conversa, tá? Então, eu vou pedir, assim, para o público presente, é só lembrar que, às vezes, tem que registrar aí, para quem está com um e-mail diferente, né? Registrar aí no chat, para facilitar a marcação de presença. Vou pedir, quem está conosco hoje é a Isabela, o Luiz, que estão fazendo... O Luiz, né? Isabela e Luiz, estamos aqui. Vocês estão aí. É porque eu não te vi. Então, eu vou pedir a Isabela para fazer, se ela for falar alguma coisa do evento, e em seguida para o Luiz passar os vídeos, não é isso? Isso, o Luiz vai passar os vídeos. Os meus avisos são os mesmos da primeira sessão, que vou estar acompanhando aqui a questão técnica de passagem dos vídeos e coordenar algumas coisas. O Luiz está comigo aqui passando os vídeos também. Lembrar a todos de colocar o e-mail no chat. E a gente está transmitindo pelo YouTube o GT2. Quem tiver interesse também tem o GT3 no Meet. O link ele está no site, artesdigitais.tk, junto com toda a programação do evento. É isso. E se já puder passar os vídeos, o Luiz já está a posto, professor. Pode começar, então. Obrigado. Ok. Vou passar sim. Boa tarde para todos aí. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Bom dia. Desculpa, gente, tive um problema ali. Na hora que eu fui minimizar, ficou com a imagem sobrepondo aqui. Vou tentar arrumar e voltar o vídeo para não atrapalhar. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia no 6º Seminário de Artes Digitais. Meu nome é Tiana Atlas, sou formada em Artes Visuais pelo UFMG e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação do curso de Letras do Cefet. A presente comunicação recebe o título de Fragmentos, Temporalidade, Coexistência de Técnicas, Apropriação e o Pensamento da Colagem. Esse trabalho ele surge a partir da leitura do livro Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, de Leonardo Villaforte. Parece que o vídeo da Tiana está saindo errado lá no computador do Luiz. Aí eu pedi para ele... Parece que tá o enquadramento dele, né?
maior. E o gato dele também, e o WhatsApp dele também está vazando, então ele vai dar um... Tá bom, vamos aguardar. Isso. Bom dia, Pablo. Bom dia, Rogério. Pessoal, Bom dia, bom Wagner. dia da mesa. Aproveitar, então, cumprimentar todo mundo. Eu acho que agora vai. Vocês me avisam, por favor, só se a barrinha tá aparecendo direito? Eu vou dar um play, vocês me avisam, por favor. Tudo certo. Eu acho que agora vai. Desculpem aí, foi um erro aqui. Sem problema. Agora está enquadrado, eu acho. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia no 6º Seminário de Artes Digitais. Meu nome é Tiana Atlas, sou formada em Artes Visuais pelo UFMG e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação do curso de Letras do Cefet. A presente comunicação recebe o título de Fragmentos, Temporalidade, Coexistência de Técnicas, Apropriação e o Pensamento da Colagem. Esse trabalho ele surge a partir da leitura do livro Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, de Leonardo Villaforte, lançado em 2019 pela editora Relicário. E nessa obra, Leonardo faz uma retrospectiva da apropriação não só como técnica, mas também como um pensamento, uma filosofia de produção, passando principalmente pela história da arte ocidental, na qual ele destaca a relação com a colagem, que marca um momento de ruptura com a ideia de originalidade trazida pelo movimento renascentista e passa a incorporar objetos do cotidiano dentro do espaço artístico. E não só incorporar objetos do cotidiano, mas que trazem essa lógica de montagem, de junção e conexão, de construir a partir da reorganização e também da modificação de um objeto outro que é trazido não como representação para o espaço artístico, mas como objeto em si. Esse gesto ele vai ganhar um peso ainda maior, segundo o autor, com os handmades de Duchamp, que acontece mais ou menos no mesmo período que a colagem, porque também faz parte desse movimento do século XX, das vanguardas dentro do dadaísmo, onde não só o objeto vai ser incorporado na produção de uma imagem ou de uma escultura nova, mas o objeto em si é trazido como deslocamento e passa a ser proposto como obra de arte, no sentido de que a obra é uma proposição de olhar e pensamento crítico dentro da relação entre o artista e o mundo no qual ele vive, e do qual ele vai trazer esse mundo para dentro do campo da arte e propor com esse deslocamento uma reflexão. Esse gesto vai influenciar o pensamento que se estrutura na arte conceitual e que permeia muito do pensamento contemporâneo da arte. Esse gesto apropriativo, diferente de uma obra feita em referência a algo, ou uma obra que cite uma outra obra, o interessante dela, segundo o autor, é que não se trata de falar das influências que provocaram uma obra, ou mesmo de mostrar esse caminho do estudo, a simulação de uma linguagem da obra, como diz Leonardo, mas desse processo de reciclagem, reaproveitamento, transfiguração e remixagem, que é você pegar uma obra, um original ou um material disponível, seja ele da internet ou de outras fontes, trabalhar aquele material e trazer os fragmentos escolhidos para dentro de uma nova obra que dá uma nova vida a essa obra. É trabalhar com a apropriação de textos, sons, gravações preexistentes no gesto de copiar e colar, como diz o próprio autor, em um copiar e colar incessante. E percebemos esse gesto em muitas produções contemporâneas, mas gostaria de trazer um exemplo aqui da banda Tarda, que lançou o álbum Futuro no final de 2020. Essa banda ela é formada pelos integrantes Paula Rodrigues, Júlia Balfeld, Sara Braga, também conhecida como Sara Não Tem Nome, Randolfo Namolier e Victor Galvão. Eles têm como uma característica interessante
que é a produção musical, mas todos os artistas trabalham com múltiplas linguagens, passando pelas artes visuais e pela produção audiovisual. Nesse álbum Futuro, o que é interessante destacar aqui é como o gesto de apropriação trouxe outras vozes para trazer tanto o momento social e político, mas também um estado emocional e afetivo que vinha a partir do repertório dos integrantes e que dialogava com o repertório de quem escuta. A banda trouxe para conversar com eles vozes como a Clarice Lispector, a Hilda Hilst, ou trechos do discurso da presidenta Dilma Rousseff. E essas vozes ecoaram dentro das músicas, bem configurando tanto uma composição dentro da obra, que era percebida no todo e na criação de sentido de cada uma das músicas, mas também que criavam uma relação que expandia a música, levando o passado e o arquivo para o momento presente, para um olhar crítico pelo mundo no qual a banda se insere. Aqui na imagem a gente pode ver o lançamento do single da banda, que chama Buraco de Afundar, que tem uma outra característica interessante, que é esse single. O vídeo foi gravado em um único take com um método de filmagem analógico e foi divulgado nas redes, no espaço virtual e digital. E essa relação do analógico com o digital traz um outro elemento interessante para a gente pensar aqui, que é a convergência das mídias e a coexistência das técnicas. Nesse mundo de múltiplas possibilidades, a gente percebe que ao contrário do que se imagina, uma nova técnica ela não substitui, não encerra uma outra técnica, mas ela abre uma possibilidade nova de fruição para o usuário, que, estando em diferentes relações com essa disponibilidade das novas mídias e das novas tecnologias, cada um vai poder criar um caminho diferente. E essa teoria da convergência das mídias que eu estou trazendo, que foi criada pelo Henry Jenkins, ela nos fala que as velhas mídias não morreram. A nossa relação com elas é que morreu, porque estamos numa época de grandes transformações e todos nós temos duas opções, que é temê-las ou aceitá-las. E o interessante dessa teoria é que ela fala dessa forma de olhar e usar a partir da relação de cada indivíduo com essa disponibilidade múltipla. Henry destaca que antigamente as relações eram lineares com cada uma das mídias. Nós tínhamos o telefone, que fazia as ligações, nós tínhamos a TV, que tinha a função da divulgação do entretenimento e dos telejornais e da mídia de informação, cada um separado. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de usufruir dessas mesmas tecnologias nessas versões, mas também em uma versão onde elas são convergidas em um único aparelho, que é a nossa experiência com os celulares, onde a maneira com que vamos trabalhar ou escolher ou navegar dentro dessas mídias vai depender da curadoria feita por cada indivíduo e da sua relação e preparo àquela mídia na qual ele está se aventurando a trabalhar e se apropriando do uso. Nisso, estamos olhando para uma reflexão que diz muito sobre o momento presente, sobre o contemporâneo, e por isso eu trago aqui para fechar esse passeio que nos leva a refletir sobre as relações, tanto a forma de produzir como a nossa forma de navegar pelas mídias, o artigo da Olga Valesca Soares, intitulado Cosmologia e Complexidade no Mundo Contemporâneo, que vai falar justamente sobre como essa possibilidade de informações mudou a nossa relação com o conhecimento. No artigo, a autora vai trabalhar com sistemas complexos, trazendo referências da teoria da informação e da comunicação para refletir sobre como estamos vivenciando a nossa relação com o conhecimento. Segundo ela, essa relação que antigamente era linear e muito vinculada ao pensamento científico, onde você tinha uma história linear, um tempo linear e uma percepção linear do mundo, ela perde lugar para essa percepção dentro da observação do mundo caótico, onde há uma simultaneidade de informações, uma simultaneidade de tempos e uma simultaneidade de possibilidades, onde, segundo a autora, o conhecimento deixa então de ser entendido como algo na qual você é um conhecimento adquirido e passa a se tornar um conhecimento em construção, em constante construção, que se forma a partir desses fragmentos e desse
campo aleatório no percurso pelos materiais oferecidos. O nosso pensamento é modificado pela possibilidade de interagir com essa multiplicidade de informações, onde todos nós somos convidados a constantemente fazer uma curadoria do que há, lidando com esses fragmentos que temos acesso e construindo com eles uma experiência e um se colocar nesse mundo. E com isso eu encerro a minha fala e agradeço. Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos organizadores do Sexto Seminário de Artes Digitais. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho. Gostaria de agradecer também a todos que estão assistindo a essa comunicação. Bom, meu nome é Denise Damares da Silva e sou professora da Escola de Design da UEM. Vim falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre a utilização política das imagens no mundo contemporâneo à luz da obra do filósofo Willem Furst. Bom, o que você fala sobre a imagem? Ele fala que as imagens são mediações entre um homem e um mundo, e que, embora pretendam ser espécies de mapas do mundo, né, desvelando o mundo, passam a encobri-lo na medida em que são tomadas como o próprio mundo. Dessa forma, as imagens perdem seu sentido de significar as coisas e se autonomizam, levando o homem a viver em função delas, numa espécie de idolatria, uma magistização da vida. As imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função imaginística e remagicizam a vida. Ou seja, se a função primária das imagens é desvelar o mundo, é significar as coisas do mundo, de alguma forma elas passam a velar esse mundo quando elas são tomadas como a própria realidade. Tá? Então, elas são tomadas, elas se autonomizam, né? E aí ocorre uma espécie de idolatria. E qual a característica dessa idolatria nesse nosso contexto atual, né? Ela está no contexto da onipresença dessas imagens técnicas. E o que são imagens técnicas? Imagens técnicas são aquelas produzidas pelos aparelhos. Então, Flusser falava basicamente da TV, né, do cinema e da fotografia. Mas hoje nós podemos pensar que imagens técnicas nós temos assim as pencas, né? Podemos falar das imagens dos celulares, dos smartphones, etc. Né? Então, essas imagens técnicas, hoje elas têm um poderio gigantesco, elas estão em todos os lugares que vamos. Né? Nesse contexto, como nós podemos pensar a questão da utilização dessas imagens técnicas para o contexto político, para a dimensão política? Bom, eu trouxe aqui o caso do Donald Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, demagogia, utilização das redes sociais e ataques à mídia, pensando que a mídia é que veicula essas imagens técnicas, né? E aí eu trouxe aqui o Trump como um grande exemplo de construção dessa imagem, de fortalecimento de uma imagem, né? Que é a imagem que ele construiu ao longo do tempo aí da campanha e do governo. E aí eu trouxe essa imagem aqui, inferior à esquerda, que é um dos discursos inflamados dele, né? Em que ele tentava ali consolidar uma imagem que ele criou, né? Na parte direita nós temos o Twitter, que é essa rede social em que ele atuou constantemente com esse reforço, né, dessa imagem que ele criou. E aqui embaixo nós temos um embate dele com jornalistas que mostra, né, o quanto havia um desconforto quando a mídia não veiculava aquela imagem, que era essa imagem cuidadosamente construída, né? Então, uma tentativa até de direcionar ali essa exibição, né? A exibição da imagem pela mídia.
Aqui nós temos o exemplo de perseguição à mídia opositora, né? Que é essa tentativa do poder político de colonizar a mídia, não conseguindo colonizá-la, perseguindo mesmo. E aqui tem um caso que aconteceu em 2000, lá na Rússia, o caso Putin-Lubinsky, em que ele persegue esse empresário da mídia, empresário das comunicações, e ele acaba saindo do país no acordo que fez, né, para não ser preso. E aí, quando acontece isso, perseguições a grupos específicos de mídia, os outros grupos ali daquele contexto acabam fazendo basicamente uma autocensura, o que é extremamente perigoso também, né? E aí, o que a gente vem para essa questão da espetacularização da mídia, né? A imagem aí sendo gerida como trunfo para a manutenção do poder, a espetacularização do universo político. E vamos dizer que a política nunca esteve relacionada com o contexto de imagens, de cultivo da imagem, né? O que nós estamos falando agora é que há uma espetacularização no sentido de uma hipervalorização dessas imagens técnicas que já estão de forma tão avassaladora em nosso mundo. Então, tem um alcance, vamos dizer, uma amplitude maior. Então, o Debord, num livro chamado A Sociedade do Espetáculo, ele nos diz em 1967 ainda, tá? O espetáculo é a ideologia por excelência porque expõe e manifesta na sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico. O empobrecimento, a submissão, a negação da vida real. É esse o grande perigo, né? É a imagem tida por si só, de forma espetacular. O espetáculo é materialmente a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o homem, né? E aí, o que o Flusser vai nos dizer, vai nos iluminar a respeito disso? Então, o Flusser faz uma análise histórica da codificação do mundo, das imagens, dos textos, e ele vai falar que nesse mundo que nós vemos, no mundo contemporâneo, o sentido, a leitura de mundo, ela vai se reorientar do texto para a imagem técnica, né? E essa reorientação vai explicar, em boa medida, a utilização política das imagens como meio de dominação, em detrimento da tradicional noção de política, do conceito, né, da essência da política, que envolve a autonomia de alma. Falando um pouquinho do Flusser, é um filósofo tcheco brasileiro, vem de uma família de intelectuais judeus, perdeu os pais, a irmã e os avós nos campos de concentração nazistas lá na década de 40. Ele vai emigrar para o Brasil em 1941, junto com a família da namorada, e vai ficar aqui durante um longo período, vai escrever sobre filosofia durante um longo período no Brasil. Tem uma extensa obra, e a obra dele, ela tem esse endosso, né, na fenomenologia e no existencialismo. O que o Flusser vai falar sobre as imagens? Ele vai falar que as imagens na antiguidade eram extremamente importantes e era a forma como o homem codificava o mundo, interpretava o mundo, desvelava o sentido do mundo, tá? Então, ele dá exemplos das pinturas rupestres, e aí ele fala também desse período medieval, das tapeçarias, dos afrescos, dos vitrais. Então, esse mundo era um mundo extremamente colorido, a cor ali era um código fundamental para a leitura do mundo, que era uma leitura do mundo pela imagem. E aí, o que acontece? Há uma transição desse mundo antigo, vamos dizer, dessa leitura por imagens, uma leitura por texto, que é um código linear, né? Então, pensando que as plaquetas mesopotâmicas são o primeiro registro da escrita, que é lá no ano 3500 a.C., nós poderíamos pensar que a escrita esteve presente no mundo desde, né, muito anterior à Idade Média, por exemplo. Mas o que ele está nos dizendo é que, nesse período, um longo período da história da escrita, ela era restrita a um grupo da elite de literatos, né? Então, a grande parte da sociedade, a grande parte das pessoas não tinha acesso a esse código. Então, prevalecia ali, nesse período de transição, né, a codificação da maioria da sociedade, da maioria das pessoas, a decodificação do mundo por imagens. Então, quando que o texto definitivamente se consolida de acordo com o Flusser? Com a consolidação da Revolução Industrial no século XIX.
Tá? Então, tem a Revolução Industrial e ela vai, ao longo do tempo, se consolida. Quando ela se consolida, definitivamente o texto chega e se torna hegemônico na história do mundo. Entendeu? A principal ferramenta de acesso ao mundo, de codificação, de decodificação do mundo, de desvelamento do mundo. E por que esse marco para ele, né? Esse marco da consolidação da Revolução Industrial? Porque nesse período é exigido, né, dos trabalhadores que saíram dos campos, vieram para as cidades para operar as máquinas, que eles tenham acesso a essa linguagem, que é uma linguagem conceitual, que é uma linguagem sequencial, lógica, né, e que tenham acesso aos textos para aprenderem como operar as máquinas. Tá? E aí, nesse período, né, a partir aí, da modernidade, com a consolidação do texto, as imagens do mundo são imagens muito mais pálidas, são imagens, é um mundo em que a leitura desse mundo tem como predomínio, como hegemonia, o texto. Então, as imagens ficam em segundo plano. Por isso, é um mundo que ele fala que o código da cor não é tão importante. Tá? E aí, ele vai fazer uma comparação desse mundo por imagens, desse mundo de leitura de mundo por imagens, para esse mundo do texto. E essa imagem aqui é uma imagem do fluxo, tá? Que ele mesmo fez. Então, essa imagem da esquerda representa essa leitura por imagens, essa leitura por superfície. O olho passeia ali de forma cênica, né? Tem um caráter cênico, então tem um passeio do olhar por essa imagem. Na segunda parte ali, que é uma imagem concatenada, sequencial, que tem uma sequência definida da esquerda para a direita, é a linguagem do texto. Né? Essa linguagem que ele fala que tem esse fluxo histórico, esse estar no mundo histórico, esse estar no mundo concatenado, conceitual, linear, tá? Que é a linguagem do texto. Então, nessa primeira parte, que é a por imagem, que é por superfície, ela se relaciona mais com os mitos, com a religião, e aí nós podemos chamar o Benjamin, que ele fala do valor de culto, né? Nesse período, dessa leitura dessas imagens aqui. Então, está relacionado a esse pensamento mítico, esse pensamento religioso, né? E é um mundo extremamente colorido. E ali a gente pode pensar nessa questão do circuito do tempo, desse mundo imaginário, desse mundo mágico, desse mundo mítico. A segunda parte, que diz respeito ao pensamento por texto, é um pensamento linear, é um pensamento causal, é um pensamento que está relacionado às ciências, especificamente à ciência da natureza, né? E esse mundo, ele é menos imagético, ele necessita menos desse código cor, né? E esse mundo é um mundo conceitual, é um mundo da abstração que os textos nos trazem. E aí, o que acontece hoje? Hoje, novamente, é um mundo por imagem. É uma leitura de um mundo que está prevalecendo, uma leitura. Ele fala que nós estamos transitando o texto para as imagens novamente. Só que não é a imagem lá do mundo antigo, são as imagens técnicas. E qual que é a característica das imagens técnicas? É essas serem produzidas por aparelhos, tá? E aí, novamente, o código cor é super importante. Eu trouxe aqui os exemplos. Tem essa obra do Andy Warhol, né? A Sopa Campbell, que é uma obra extremamente colorida, que está mostrando ali a reprodutibilidade, que está mostrando essa reprodução industrial, né? Tem muita cor. Eu trouxe aqui para vocês a cidade de Tóquio, que né? Nós olhamos assim para esse ambiente urbano, que é um ambiente dominado pelas superfícies. As superfícies são super importantes, as superfícies expressam, elas projetam imagens, projetam cores. Professor Rogério, só um minuto. Esse vídeo, ele passa dos 12 minutos que a gente tem de limite. Você acha que dá para passar? Ele tem 20 minutos quase. Ou continua a discussão na hora da conversa? Eu acho que poderíamos... porque nós temos, nessa sessão, me parece que não estão todos os trabalhos, né? Está faltando um trabalho, né? Então, acho que talvez dê para a gente seguir até o fim do vídeo. O Wagner também está aí, talvez ele se manifeste. Né? Pode sim, vamos lá. Porque se tivesse completo, eu não ia arriscar, não, mas como está faltando um trabalho, acho que dá. Tá bom, tá certo. Então, vamos continuar. Desculpa a interrupção. Não, obrigado. Obrigado, Isabela. E
tem importância vital no nosso mundo, para a nossa significação do mundo, para o nosso entendimento de mundo. Trouxe aqui o exemplo dos smartphones, né, dos iPhones aqui, que também trazem esses códigos dessas imagens técnicas hipercoloridos, com uma velocidade gigantesca, né? Você não está falando dos smartphones, você está falando da fotografia, do cinema e da TV, né? Ele está falando ali na década de 70 e 80 do século XX, mas nós podemos estender esse conceito, o conceito cai sobre essas imagens dos smartphones, por exemplo, que nós carregamos aonde vamos agora, está tão intimamente ligado conosco, no espaço-tempo. E aí eu trouxe aqui a Smart TV, aproveitei para trazer não uma TV, mas uma Smart TV, né, que também está conectada com esse universo da internet, conectada com esse novo mundo aí digital que nós vivemos hoje, o que mostra também essa vitalidade do pensamento de Husserl, né? Essa capacidade dele de projetar isso que estamos vivendo hoje, nossa capacidade de revisitá-lo para esses conceitos, para nos ajudar a interpretar nosso mundo. E aí essas imagens, gente, essas imagens técnicas, ele fala dessa questão dos programadores e programados, que elas nos trazem uma aparente liberdade. Então, nós temos a sensação de liberdade porque estamos ali todo o tempo escolhendo, né? Digitando, escolhendo, deslizando, escolhendo ali com os dedos. Entretanto, essa liberdade é aparente, porque estamos escolhendo dentro de um rol de possibilidades. Né? Somos programados, aquilo é tudo programado, existe um programa, estamos dentro do programa. Então, essa liberdade é aparente. E olha que interessante aqui o que ele escreve. As mãos tornam-se supérfluas e podem atrofiar. Ou seja, a construção das coisas, a fabricação, ir direto ao mundo, né? Mas as pontas dos dedos não. Pelo contrário, elas passam a ser as partes mais importantes do organismo. As pontas dos dedos interagindo com essas imagens. É nessa questão da liberdade programada. Então, essas imagens técnicas, gente, elas vão carregar um aparente paradoxo, né? Ao mesmo tempo que elas não vão oferecer ao usuário essa simplicidade de absorver essas imagens. Então, os aparelhos vão oferecer aos usuários a possibilidade de absorver essas imagens, né? Ou de, com um simples deslizar de dedos, fazer suas escolhas. Ao mesmo tempo, essas imagens, para serem construídas, elas exigem, né, um complexo domínio da linguagem lógico-conceitual dos textos, né? Essa linguagem lógico-conceitual. Então, essas imagens são conceituadas, elas são conceituais. Só que elas são transmitidas ao usuário sem essa complexidade, né? Essas imagens são tidas como elas próprias sendo verdadeiras ou sendo autônomas, não significando nada, não se referindo a nada, né? Que é a tal da idolatria das imagens. Então, essas imagens técnicas, elas têm essa capacidade de encobrir essa relação, essa referência, essa conceituação. E isso vai negar o propósito fundamental das imagens, que é desvelar o mundo. Ela, na verdade, vai ocultar o mundo, como se elas fossem autônomas, como se elas fossem a realidade em si. Então, ele vai dizer que a crise não é do desaparecimento da arte da escrita, da decadência da razão, trata-se da prostituição da razão, da traição dos pequenos funcionários, que se tornam idólatras das tecnoimagens, como se elas fossem autossuficientes e a nada real no mundo precisassem se referir, porque elas são a própria realidade. Né? Então, então tem essas imagens, elas trazem essa dualidade e elas vão cristalizar, elas vão velar, elas vão encobrir esses conceitos. Então, isso é cruel. E ele vai dizer que o melhor e mais impressionante exemplo para a traição da razão, que passa a servir à imaginação, ou a razão em favor da manipulação, não são os programas de TV, mas é o nazismo. E aí vem a conexão íntima com a questão da dimensão política. E ele vai dizer, uma citação dele, o nazismo é a melhor ilustração disso. Ainda, pode-se argumentar que ele é um dos avanços mais crus em direção a uma futura cultura de imagens, ou que no futuro a cultura da tecnoimagem será um nazismo aperfeiçoado. Né? Então, ele está dizendo, ele fala lá no livro Pós-História que Auschwitz demarca o período entre a modernidade e a pós-história, né? Entre a história e a pós-história,
que é um momento crucial para a humanidade e que ali se desenrola um programa, né? É um grande programa, que é um programa de extermínio. E esse programa, a gente faz uso de aparatos estéticos, artísticos, de comunicação, desses aparelhos de forma intensa, né? Para propagar sua dominação. Então, tem o uso lá do cinema, da arte, das artes plásticas. Tudo isso o nazismo utilizou para implementar a sua ideologia. Então, qual conexão nós podemos fazer? Que é essa idolatria das imagens, essa indução da imagem como sendo a própria realidade, ela encobre o conceito que está por trás dela. E aí ela vai direcionar para uma manipulação. E qual que é o perigo disso? Qual a grande novidade disso no nosso contexto atual? É que as tecnoimagens, elas são praticamente onipresentes, as imagens técnicas. Elas estão na sociedade de forma avassaladora, íntima e essencial. Então, nós podemos estender aqui o pensamento do curso, por exemplo, a questão das fake news, que é a utilização para a implementação de ideologias, utilização política de redes sociais, de imagens nos mais diversos níveis e graus para manipular, né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Trouxe aí o pensamento do curso para nos iluminar diante desse contexto atual e como, né, esse contexto atual da utilização de imagens para esse universo nosso político. Então, é isso. Aqui são minhas referências e muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou do Rio de Janeiro, sou da FFP, UERJ, no campus de São Gonçalo, faço doutorado em educação e integro o laboratório Educação e Imagem da linha de pesquisa Cotidianos e Currículos, Imagens e Sons. E há bastante tempo eu venho trabalhando com imagem, mas eu tenho interesse pelo trabalho com som, também já de longa data, desde que eu trabalhava como orientadora tecnológica na formação de professores, a partir de investimento que houve muito grande em alfabetização digital. E atualmente os professores já dominam bastante, né, as ferramentas, mas naquela época, em 2004, nós precisávamos muito da ajuda dos alunos. E naquela época surgiu o MP3, que é um aparelhinho, e esse aparelhinho ele auxilia na captação do som, guardava também músicas, e foi um achado naquela época, né? Então, eu trabalhei com os alunos, nós fizemos vários programinhas, vários podcasts, lendo poemas, que depois a gente utilizou no Instituto Benjamin Constant, que era para uma instituição que tem para deficiência visual, para pessoas que têm deficiência visual, e que trabalhavam bastante, né, com esse tipo de produto. Era quando estava surgindo também os audiolivros. Mas depois o YouTube veio e o vídeo suplantou muito essa parte do som. Mas alguns podcasters continuaram as pesquisas, continuaram investindo, e essa podosfera foi crescendo muito também. E em 2019 se tornou o ano do podcast, né? E 2020 só não foi mais porque as lives
por conta da pandemia, tomou conta, mas também teve muito crescimento de podcast. E, inclusive, nós lançamos lá pela linha de pesquisa um podcast, e eu, pessoalmente, também lancei um podcast na pandemia. Mas esse resumo, quando ele foi pensado e enviado, foi para... Eu tinha acabado de fazer um curso no Hélio Sica, que é um centro cultural do Rio de Janeiro, e teve uma exposição chamada Nome Próprio. E nessa exposição, uma das atividades do educativo era fazer uma oficina de podcast. Então, foi o meu reencontro com o podcast nessa oficina. E eu percebi o potencial que era para trabalhar na difusão desses equipamentos culturais, né? Que os alunos da rede pública não podem, às vezes, ir numa exposição, mas isso não faz com que eles não possam ouvir, ver e ouvir, né? E ouvir, no caso, mais fácil, às vezes, até que o celular, o vídeo, porque demanda de menos ferramentas, de menos estrutura, né? Então, isso que eu venho tratando, né, no artigo, sobre o potencial do podcast para trabalhar os temas culturais. O aluno, às vezes, não pode ir a determinada exposição, a determinado centro cultural, mas isso pode ser trabalhado pelas instituições a partir do podcast. Então, já tem vários educativos trabalhando com podcast, fazendo oficinas, e nessa oficina nós trabalhamos nome próprio, porque era o nome da oficina, e foi assim bastante interessante. E a partir daí, na minha linha de pesquisa, nós lançamos o podcast Currículos Cotidianos, ligado à linha de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, que nós temos o formato que são crônicas e entrevistas, porque nessa pesquisa a gente trabalha também com migração. Então, foi que eu coloquei nesse artigo a possibilidade da gente trabalhar o tema, esses temas que são castos à educação trabalhar e que não são trabalhados efetivamente nas escolas, os currículos não abordam. Então, as nossas pesquisas, elas trabalham com esses artefatos culturais para possibilitar que esses assuntos, esses temas tão importantes entrem também na escola, até porque esses temas estão na escola, fazem parte da escola. Nós recebemos alunos migrantes, nós recebemos alunos com muita diversidade, e nós precisamos atuar, saber atuar, né, em todas essas ocasiões. Então, nós trabalhamos com livros, com vídeos, agora com podcasts. E na pandemia, nós vimos a necessidade de chegarmos aos alunos, e o podcast foi essa ferramenta. E também eu criei o podcast Elas em Redes, e tenho feito vários trabalhos sociais, educativos, é uma revista de arte. Então, é bem interessante também, né, essa possibilidade de formatos que estão sendo experimentados, e tenho feito oficinas em escolas, em sindicatos também, em simpósios, em congressos, sempre virtuais, e às vezes montamos um podcast virtualmente, mesmo ali naquele momento, presencial, mas uma presencialidade, né, a partir das telas, e tem sido bastante interessante. Então, nas pesquisas, né, que foram realizadas, nós temos diversificado esses formatos, e é isso que eu trago no momento para o trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo, e vou deixar os links para que vocês ouçam, né, os podcasts
e possam também comentar, e vou deixar, inclusive, um link para que vocês possam enviar um som, um depoimento, uma conversa, o que vocês desejarem, que é também uma nova dinâmica que nós estamos implementando, que é fazer uma forma de fazer o podcast ser mais dinâmico. Existem ferramentas atuais para isso, que você pode entrar no podcast ao vivo, né? Como se fosse mesmo um programa de rádio. Então, é isso que nós temos experimentado e é isso que eu venho trazendo aqui. A potencialidade do podcast nas abordagens dos temas artísticos, culturais e também afetivos. Então, eu deixo os links desses congressos, desses experimentos, e convido para que vocês experimentem também o uso do podcast. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui um pouquinho do som para que vocês ouçam o podcast Elas em Redes. Espero que gostem. Fascinante. Elas em Rede, sua revista de ouvir. Podcast Revista. Vai atuar numa abordagem educativa para movimentar o site fascinante Arte da Rede. O objetivo é diminuir esse distanciamento social durante a pandemia, colaborando para que seja possível a experiência da fruição da arte e de boas histórias, com potencial em criar um elo mais afetivo com os ouvintes a partir da casa de cada um. Gente, obrigado, então, pelas apresentações. Nesse momento, eu apresento o professor Wagner, né? Para quem não o conhece, ele chegou um pouquinho no momento que a gente estava lá preparando os vídeos. Não sei se o Wagner quer falar alguma coisa, já que suprimimos a sua fala no início. Não. Então, bom dia para todo mundo, pedir desculpas. A máquina precisou de um carinho especial para ligar hoje. Passei um tempinho aqui com ela e isso acontece. Às vezes faz parte. Normal. Né? Normal. Então, nós tivemos... Desculpa, achei que tinha acabado. Não. É isso mesmo, né? Pode ir, Rogério, pode ir. Não, é só isso. Destacar, então, né, de novo, três apresentações muito boas, trazendo caminhos, né, diferentes em relação ao uso das tecnologias, né? A Tiana trabalhando essa questão da construção, né, com fragmentos, mexendo das apropriações, né? Com a questão como forma de reinvenção, de recriação, né? A partir também da biografia do Vila Forte que ela trouxe. Eu também tenho lido esse material, tenho gostado. A Denise, né, falando da questão da imagem técnica a partir do fluxo, está trazendo uma discussão política, né, para a questão da imagem técnica. E depois a Fernanda, junto com a Maria, né, Maria também é coautora desse trabalho, está presente aí, falando sobre a questão do uso do podcast, né, como uma forma também de construir novos currículos, né, ampliar o uso a partir das ferramentas também dos temas culturais. Então, o podcast também de uma maneira em que você tem a apropriação da tecnologia, né, para fazer novas apropriações da própria cultura, né? Então, uma questão que eu acho interessante, no meu entender, na minha percepção desses trabalhos, tem a ver com uma espécie de apropriação dos processos, né? A Tiana trouxe a questão da convergência de mídias. Eu acho que, a partir do Jenkins, né, que ela lê, também dá para se pensar a convergência dos processos, né? Eu acho que, pensando por esse lado,
seria interessante pensar numa política também de construção, né? de construção de saberes, de construções de novas poéticas, né? E de uma forma também de libertação, sei lá, das imagens, né? Pensando a questão da manipulação que a Denise trouxe, né? Eu queria que vocês um pouco pensassem isso, né? No caso da Denise, exatamente, ela trouxe o problema, né? O problema político que se coloca em relação ao uso da imagem técnica, né? E eu acho que a gente precisa pensar também numa articulação. Quer dizer, a ideia do Jenkins é que se nós não temos como sair das tecnologias, nós temos que aproveitá-las e reconstruir algo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Essas saídas, como que elas se constroem a partir dos objetos que vocês trataram, como vocês estão vendo isso dentro do processo cultural. É só mesmo uma provocação para vocês poderem falar mais do trabalho de vocês, tá? Quem quiser começar, fique à vontade. Tem que ligar o seu fone, microfone. Eu gostaria de começar porque, partindo da crítica, né, para as proposições que elas trouxeram trabalhos tão relevantes em relação a proposições de emancipação, né, boas possibilidades de lidar com essas tecnologias. Sempre é bom a gente pensar que as tecnologias elas possibilitam acesso ao maior número de pessoas, né? Só que, ao mesmo tempo, o Flusser vai trazer essa crítica da dificuldade que essas imagens, que ele chama de imagens técnicas, elas guardam, vamos dizer assim, elas cristalizam os conceitos para que elas foram programadas. E, na medida em que elas fazem isso, elas ofertam ao público, vamos dizer assim, ao usuário, uma realidade dada. Então, se não houver um processo educativo, se não houver uma apropriação mais inteligente, com vistas à emancipação, o que a gente corre o risco realmente de ser inundado por essas imagens e ser, digamos, coordenado por elas, né? É o que ele chega nesse extremo, quando ele fala sobre o nazismo, ele vai construindo essa narrativa e chega nesse extremo. Eu tentei abordar essa questão trazendo para a nossa atualidade, apresentei um caso atual, conectando com aquele livro, né, que ficou até muito famoso, Como as Democracias Morrem, os exemplos que ele nos traz, para tentar contextualizar atualmente mesmo essas possibilidades, tentei fazer essa conexão. Mas o que eu penso mais do Flusser é que ele está nos chamando a atenção, olha onde vocês estão indo, olha o caminho que isso vai dar, olha, isso pode bestializar as pessoas. E eu acho interessante, só para concluir aqui, um exemplo que ele dá, ele compara a televisão com um jogo de xadrez, com um tabuleiro de xadrez. E ele diz o seguinte: a televisão ela é estruturalmente complexa, mas funcionalmente simples. Então, se exige um conhecimento científico apurado, altamente abstrato, avançado, para conceber aquele aparelho, para conceber a televisão, para que ele seja programado, quando ela concebe essas imagens, elas são absorvidas de uma maneira muito simples, né? Não exige uma complexidade ali, uma criatividade, não exige o exercício da autonomia, ao passo que o tabuleiro de xadrez, pelo contrário, ele é estruturalmente simples, porque é simplesmente um papel ou uma superfície pintada com algumas peças, então ele é funcionalmente simples, mas o contrário, ele é estruturalmente simples, mas funcionalmente complexo. Então, ele exige uma complexidade, ele exige a criatividade, ele exige o pensamento apurado, ele exige o exercício da inteligência de quem está utilizando aquele aparato. Então, eu entendo o Flusser, ele às vezes é bem radical, mas eu entendo isso quase que como cuidado, olha para onde que a gente pode ir. Nós temos que tornar esses mecanismos, e ele fala isso, que a gente não pode escapar disso, que esse mundo está dado, não é possível voltar atrás. Mas nós temos que tomar essa realidade de uma maneira emancipatória, e não nos deixarmos dominar, vamos dizer, por esses aparelhos ou por essa técnica toda criada. Só uma observação antes de passar a palavra aos outros. Eu queria só essa questão que o Flusser coloca, né? Eu fico pensando, uma hora você citou do
dos dedos, né? A ponta dos dedos. Realmente o tátil é um elemento que está na crítica dele, na forma dele. Mas eu penso assim que nessa concepção que ele está dizendo do programador, ou seja, no fundo ele está dizendo que todos nós temos que nos tornarmos programador. E mesmo como programadores, nós não estamos tão livres assim da manipulação, ou seja, a caixa não é compreendida por todo mundo e nem sempre, nem aqueles que a programam estão claramente no controle. Mas, por outro lado, a liberdade ela se dá, de alguma forma, nessa ponta do dedo, né? Nesse sentido que, se nós pensarmos como programadores, nós podemos, talvez, não ser tão levado por essa idolatria que você disse, né? Então, você não acha que isso é possível? Eu acho. Eu acho que na verdade, ele exagera para mostrar o cenário. Então, ele tem, às vezes, uma paisagem meio catastrofista quando ele está falando sobre isso. Sim. Mas eu acredito nisso, eu acredito que os processos educativos, o processo de programar com essa intenção emancipatória, claro que pode nos levar para caminhos distintos. Não necessariamente essa catástrofe que ele desenha ali, né? Porque quando você lê, você fica, mas estamos dentro de um programa, o programador dentro de um programa que está dentro de outro programa, um macro programa. Como é que a gente sai disso? O Flusser, ele vai apontar o caminho, que é o caminho da arte e da criatividade. Mas ele diz que ainda não consegue ver isso concretizado nesses aparatos tecnológicos. Ele não consegue ver, mas ele acredita que pode haver. E eu acredito também, e eu acho que a gente pode ver em várias iniciativas, como as que foram apresentadas aqui. Maria, acho que queria falar, né, Maria? Eu queria falar exatamente isso, Rogério, e Damares também falou a questão da arte, né? Sertor, ele fala que a gente tem linhas de fuga, né? A população ela é extremamente criativa. Então, ela encontra essas rotas de fuga, faz usos diferentes das imagens, dos sons, de tudo aquilo que chega e transforma isso no novo, né? A gente vê agora mesmo, esse momento, a gente vê tantas criações, tantos memes de imagens que estão circulando nas TVs, né? Pegando aí o exemplo do Trump, né? Tantas criações artísticas, de memes, de sátiras, exatamente para mudar essa forma de pensamento, né? É como Deleuze, a gente segue muito Deleuze também no sentido de que as imagens para a gente são personagens conceituais, elas nos ajudam a pensar diferente, né? Então, quer dizer, quando a imagem surge, não necessariamente a gente vai ser teleguiado. Eu acho que a gente tem a possibilidade de criação, de mudança de pensamento intrínseca. Cada um vai ter uma leitura diferente, de acordo com as suas vivências, com o seu cotidiano, com aquilo que lhe pertence, que ele já tem intrínseco. Quer falar, Fê? Só complementar que é criar resistência, né? Exatamente. Então, as resistências, elas vêm a partir daí, da criação, né? Então, criar é uma forma de resistir. E é assim que o povo vai. E o Sertor também, ele considera que o ser humano, ele não é manipulável, assim como se imagina, né? Ele pode até parecer, mas ele busca o seu escape e a sua forma de viver, né? Posso complementar? Sim, Tiana. Claro. Eu, pensando aqui nas falas que já foram ditas, né? E pensando nessa questão tanto da apropriação quanto da convergência, acho que tem a ver com esse fator da liberdade, né? Que a gente tem diante dos aparelhos, das imagens, dos textos, dos sons, porque todo mundo que vai passar por uma experiência, cada um vai ter um repertório que antecede aquela experiência. Então, digamos que uma pessoa que tem 12 anos ouvindo um podcast vai ter uma relação diferente de quem tem 60 anos e viveu o rádio em uma intensidade diferente do que aquela pessoa que já nasceu com a internet em fluxo, que já nasceu com mais contato com o celular.
né? Com o celular já sendo um Android e não tanto o celular naquela fase do joguinho da cobra, né? Que eram aqueles aparelhos que não tinham câmera e o máximo que tinha era o joguinho e SMS, né? Então, essas experiências, elas vão possibilitar que a gente frua daquela imagem de maneira diferente. A mesma imagem, ela vai ter uma recepção diferente para cada indivíduo. E nisso, lógico que existe, sim, a possibilidade de você arquitetar, como, por exemplo, os comerciais, ou mesmo o exemplo dado das propagandas políticas, mas ainda assim você tem a subjetividade de cada indivíduo. E nessa proposta, tanto da convergência quanto da apropriação, essa subjetividade ela vai atuar diante daquela imagem técnica, daquele material, porque pode ser uma infinidade de materiais. Você pode trabalhar com apropriação de elementos orgânicos no meu trabalho. Então, esse ato de você olhar para uma disponibilidade imensa de materiais que poderia, na verdade, te conduzir e decidir fragmentar ela, ou seja, modificar ela e recompor, ou seja, criar em cima, é isso que foi falado pelas colegas antes, que é essa potência da arte, essa potência crítica de intervir. E essa intervenção, ela é uma potência de crítica e de liberdade. Então, quando você recompõe, você pode modificar o sentido de algo, você pode trazer uma nova leitura. Então, o exemplo que foi dado também dos memes, ou mesmo juntando os memes com a propaganda política, né, que foi falado pelas colegas, é muito interessante porque você tem um olhar crítico de alguém, tem uma lógica na construção do meme que é super complexa, porque você precisa lidar com o humor, e o humor já é um fator super complexo. Você normalmente está fazendo associações, às vezes associação entre diversas mídias, então você está convergindo uma sequência de pensamentos que precisa ter uma leitura fácil para pegar aquele receptor, e ao mesmo tempo você está provocando uma quebra, porque você está tirando do contexto original, ou seja, de um vídeo, da televisão, de uma fotografia, e dando um novo sentido que vai gerar toda uma outra leitura e releituras daquele meme, porque às vezes você tem compilações de um meme que vai pegar um sketch, tipo um jogo, e que vai possibilitar um convite a você recompor e virar uma nova piada. Às vezes até em uma conversa informal fora da internet, o meme ele acaba sendo trazido. Então, eu peguei esse exemplo para pensar que, tipo, isso se vale com toda a gama de conhecimento e principalmente as imagens tecnológicas, né, que são as imagens produzidas a partir de aparatos, né, tipo vídeo, fotografia, gravação de voz, que tem essa ideia de que elas estão sendo uma representação fiel de uma realidade, mas elas são sempre compostas. Toda a composição ela vai passar por essa leitura de dois intermédios, daquele que propõe e e do aparato que capta, e normalmente vai ter o fator da edição. Então, o que eu queria finalizar aqui rapidinho é que a gente está sempre envolvido entre várias nuances do criar e receber. Então, o programador, às vezes, ele pode estar preso em uma lógica, às vezes ele tem uma função muito clara daquilo que ele precisa programar, de uma interface já proposta, às vezes ele tem uma liberdade maior, e o mesmo vale para aquele que vai usufruir, por exemplo, de um Tumblr, que tem uma interface preparada, mas cada um vai colocar um conteúdo muito pessoal, às vezes, naquela interface. Obrigada. Perfeito. Eu queria comentar, mas eu acho que, nesse momento, para não tomar a palavra, eu queria ver se o Wagner quer colocar alguma questão. Vamos lá, Rogério. Então, vamos lá. Nossa, vocês já falaram um montão de coisas, assim, muito legal. E eu estou aqui pensando, enquanto ouvindo vocês, né? E acho que, assim, acabou que vocês atravessaram uma série de coisas que eu tinha para perguntar, mas vocês já responderam, que é, por exemplo,
e algumas coisas que são pressupostos das falas, né? Que nós vivemos 2 paradigmas, um que a gente pode chamar de analógico e outro que é digital. E todos nós vivemos esses 2 paradigmas, né? E isso é uma coisa interessante, e aí vocês vêm dizer, e aqui nós estamos discutindo o digital, mas é claro que a gente não pode abrir mão, né, do outro, porque a gente está numa fase de trânsito, a gente nem sabe quando isso vai terminar, ou se isso algum dia irá terminar, né? E um deles irá prevalecer sobre o outro. Também acho que uma coisa muito importante que vocês estão dizendo aí, né, todos os 3 trabalhos, é que há a noção da criatividade como um ato político, não é isso? E isso, vocês trouxeram os exemplos, e foi muito bom de ouvir isso, né, isso ser afirmado com lógicas e objetos de trabalho diferentes, que é muito bacana a gente perceber isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, né, também tem um caráter histórico, né, que atravessa, né, os 3 trabalhos, né, que é exatamente buscar alguma coisa do passado, né, para trazer para agora, né? O Fluxo vai falar na história, pós-história, através da escrita, né, de uma escrita manual e escrita digital. O podcast está lá com a questão, né, do rádio, de um descentramento do rádio, né, que aí todo mundo tem voz agora, né, ou pode ter voz, né, não que todos tenham, mas quem dera, né, mas que pode ter. E a questão da colagem, da apropriação, né, que vem do bricolé, por exemplo, né, e que hoje já tem essa questão da mixagem, né, como os portugueses gostam de falar da mistura, né, que eu acho bem bonitinho isso, e que está na nossa vida, né, nós estamos vivenciando tudo isso que vocês estão dizendo. Então, eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre quando vocês vão percebendo essa questão a partir de cada um dos objetos, né, que vocês trouxeram, a noção, e também para ligar com a mesa anterior, que é uma noção de pertencimento a esse mundo. Como que isso aparece? Como que esse sentimento, né, a criatividade, né, sendo um pressuposto, né, da existência digital, pelo que vocês estão trazendo para a gente, né, ou pelo menos por certa vivência digital, né, como que esse afeto do pertencimento pode aparecer para a gente? O que vocês percebem, né? Quando a Denise... desculpe. Pode falar. Quando a Denise estava apresentando, veio na minha memória muitos trabalhos que nós fazemos com imagens de professores ou estudantes em momentos de ocupação, de escola, né, em momentos de disputa, de questões mesmo, em momentos políticos, de passeatas, né? Então, a gente vai percebendo muitas simbologias e a gente vai trabalhando essas questões, né, que estão no dia a dia do presencial e que vão também para o digital, né? Essas redes, porque nós trabalhamos com redes, né, no nosso grupo de pesquisa. Então, nós somos formados pelas redes e formamos também as redes. Então, na medida que nós vamos fazendo fazendo a circulação acontecer, né? Que uma das coisas importantes é colocar em circulação esses conhecimentos que nós vamos trabalhando a partir das pesquisas. E o que importa bastante para a gente, além do analógico e do digital, é o afetivo, né? O afeto, é uma ponte entre essas duas coisas. Então, por exemplo, eu estava vendo quando a Tainá Tiana, né, também estava apresentando o trabalho dela, eu já tive vontade de pegar aquele material, aquela música, e destrinchar e fazer o que a partir dela agora, né? Porque o que está bastante interessante é que a gente estamos mesmo nesse momento que você disse, entre o analógico e o digital, e não sabemos quando, se vamos algum dia ir para algum outro lado, eu espero que não, e eu acho que esses movimentos fazem com que a gente não vá tanto para lá, né?
para o digital, continue ainda muito no analógico. Então, é a partir daí que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz o programa de podcast, que é o digital, mas que formas que a gente pode fazer? A gente pode pegar a experiência do analógico. Então, a gente faz diálogos, a gente faz, por exemplo, formação com o professor, que a gente pede que eles fotografem coisas do cotidiano deles, alimento. Nós já fizemos um podcast que fizemos um bolo com todo mundo, virtualmente fazendo seus bolos nas suas cozinhas. E, ao mesmo tempo, aqui falando, né? Então, a partir daqueles sentimentos, aí cada um mandava no áudio as suas falas, e aí construímos podcasts assim, mas a partir daquele pertencimento de sentar no lugar, né? Das suas vivências, das narrativas sobre escola. Então, a gente sempre parte tentando fazer essa costura entre o digital e o analógico. Eu creio que aí a gente vai tendo esse pertencimento, né? E o afetivo, e o que as pessoas às vezes respondem puxa, eu pensava que era... A gente faz muito em congresso, né? Puxa, que maravilha, eu estava precisando disso, um tempinho, um oásis aqui, né? Porque a gente vai trabalhando justamente o afetivo, memória afetiva, né? Pode falar, Tia. Depois eu completo. Então, obrigada. Eu achei interessante que a gente, quando fala do afetivo, a gente também fala dessa questão dos encontros, né? Então, quando a gente encontra para debater um tema, a gente está colocando em circulação essas falas e há um atravessamento que todo mundo que entra em contato sai diferente. Então, tipo, as falas, elas são apropriadas porque a gente leva para o nosso campo pessoal e elas são compartilhadas ao mesmo tempo. Eu achei interessante a mesa anterior do GT3, que tinha uma questão em torno do grafite e do patrimônio, né? E uma questão do grafite enquanto expressão artística, e na pesquisa... fugiu o nome do autor, eu acho que a banca pode me ajudar com isso, porque eu peguei também no meio do debate, né? Mas estava muito interessante que ele pesquisava justamente essa intervenção do grafite com a mídia do Instagram, né? Então você tem a dimensão analógica de você estar ali intervindo e se apropriando da cidade, e essa cidade apropriada para a mídia compartilhada, mas tem essa questão também de você intervir, comunicar, criar uma rede de relações entre meios e que vão disparar discussões, que vão disparar ações que vão mover essa parte política, né, da arte que a gente está falando. E uma coisa que eu tenho pensado a partir dessa leitura da convergência das mídias é que fala muito de uma coexistência, de que uma mídia ela não substitui necessariamente a outra. Você continua tendo uma existência e um novo uso dessas outras mídias. Assim, como um exemplo pessoal, a máquina de escrever, eu vejo que ela é muito comum entre publicadores independentes, pessoas que fazem zines, poetas, e é uma memória que não é necessariamente uma memória afetiva, porque são pessoas que já nasceram, às vezes, com o teclado, aprenderam primeiro no teclado para depois usar a máquina de escrever. Às vezes, a máquina de escrever ela vem de uma memória de filme, ela vem de uma memória de um outro lugar, ou de uma praticidade de descobrir uma nova técnica. Uma vez tem um caso que a minha companheira, a Ceci Klinger, que faz parte do Fonte, narra de uma experiência de feira dela, onde ela estava com a máquina de escrever na bancada, e uma criança fala: que genial, você escreve e imprime ao mesmo tempo. Então, há entre o analógico e o digital, a gente vive uma fronteira. Lógico que com esse momento que a gente está vivendo hoje, ela trouxe
mais questões, né? Porque novas formas são convidadas a serem olhadas por algumas pessoas que estavam em outro meio. Há uma necessidade de adaptação ao meio digital, que a gente sabe que ele não é igual para todos, né? Inclusive em questão de aparelho, disponibilidade, todas essas coisas. E há um atravessamento afetivo nisso, porque relações familiares passaram a ter que ser intermediadas quando elas eram presenciais, entre uma série de outros fatores. Mas o que eu acho que eu queria complementar, que... Desculpa, gente, eu estou pensando tanta coisa que eu estou me atravessando. Mas o que eu queria complementar é justamente que existe uma dimensão do mundo analógico, de técnicas analógicas, que elas vão perdurar porque elas têm suas características próprias. Por exemplo, características do livro físico, que são diferentes das características do e-book, e cada um deles tem um universo de experiência que, a partir do contato de um com o outro, você vai poder usufruir dessas experiências. E eu acho que vai ser mais um acrescentar e vivenciar coisas que a gente ainda nem conhece, porque existem tecnologias sendo desenvolvidas que vão demorar ainda um tempo para chegar ao consumidor final, mas que já estão super avançadas dentro dos meios de produção, né? Como tecnologias de outro tipo de interface, outro tipo de materialização da imagem, né? Que ocupam outras formas, mas que ainda estão em desenvolvimento, e para chegar no consumidor final, que é, por exemplo, contexto de Brasil, muita gente está começando a ter acesso aos celulares e à internet, e tem gente que ainda talvez não tenha. Então, tipo, essas relações afetivas com as técnicas, elas vão ter um espaço de construção que podem chegar em um lugar que a gente desconhece e totalmente imprevisível, mas que a cada geração e a cada pessoa vai ser levada uma carga de outras técnicas e outras existências que atravessam essa história, essa identidade e, sobretudo, o nosso afeto. O nosso afeto, ele carrega muito as nossas experiências, porque quem tem uma experiência afetiva com o rádio e também tem uma experiência afetiva com o podcast, essa coisa de ouvir a voz, de poder emergir de uma coisa que não está necessariamente com uma imagem pronta, mas que você vai trazendo aquela experiência de permear as vozes, os afetos. Construir um bolo a partir de um podcast coletivo deve ser uma experiência assim, gastronomicamente deliciosa, e eu acho que isso vai dando forma e potência para as nossas experiências. E aí que a gente deixa de ser refém ou achar que alguma coisa vai morrer, substituir ou impedir a gente de construir outras relações. Porque quando existe um estado de crise, um estado de tensão, seja político, seja como essa crise sanitária, que coloca a gente diante de um desafio, quando a gente mobiliza os afetos, a gente vai encontrando soluções para se adaptar e conseguir criar esses encontros. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas é isso que eu gostaria de compartilhar aqui, em resposta. É exatamente isso, Tiana. São brechas. A gente consegue encontrar brechas mesmo no caos. Então, essa é a grande riqueza dos cotidianos, né? A gente... Acho que... Desculpa. Fala, Rogério. Né, porque a Denise também estava querendo falar antes, né? Então, acho que... Rapidinho, só para complementar. Porque a gente já quase que vai encerrar, né? Já está no nosso tempo. Uhum. Isso que a Maria falou, eu acho que é fundamental a questão das brechas. Eu só queria chamar a atenção, o professor Wagner, ele fala sobre pertencimento, e aí o que eu entendo assim, nessa lógica, o pertencimento é fundamental, pertencimento à tecnologia, vamos dizer assim, porque nós podemos pensar uma massa enorme de pessoas que estão à margem desse processo, então eles não estão nem assim se deparando com isso de uma maneira livre, e aí vem a questão da liberdade, que eu acho que nós não podemos tratar, isso que eu gostaria de chamar a atenção, nós não podemos tratar a tecnologia
como neutra. A tecnologia não é neutra, ela de alguma forma ela conforma o nosso comportamento. Então ela quase que é uma via de mão dupla, né? Nós produzimos a tecnologia, mas a tecnologia pelo lado oposto ela vai conformando a nossa forma de compreender o mundo. Então é nesse contexto que a nossa liberdade fica, de certa forma, o fluxo da manutenção limitada, e nós precisamos encontrar essas brechas criativas para conseguirmos tornar isso tudo emancipatório. E eu acrescento uma coisa, uma maior quantidade de pessoas. Isso se tornar de uma forma mais abrangente no mundo, porque às vezes poucas pessoas têm acesso a esse tipo de reflexão, a esse tipo de possibilidade. Denise, é exatamente isso, é o que o Rogério falou, né? É um ato político de aumentar a acessibilidade às redes. Isso tem que ser a nossa maior luta hoje, né? Todo mundo tem que ter acesso livre e gratuito e de qualidade, né? Em todas as esferas, porque isso vai ajudar na emancipação do país, na formação de pensamento, no coletivo, nas trocas, no encontro de brechas. Perfeito. Nossa, que pena que está no final. Denise, você falou bem lembrado, a questão de a tecnologia ela não é neutra. Isso Nada é importante neutro, a gente né? olhar. Nada é neutro, nenhum ponto de vista, nenhuma produção, nenhuma fala é neutra. E isso é uma contribuição que você traz interessante para esse pensar que a gente está colocando aqui. Eu não vi pergunta aí no chat, vi várias pessoas comentando, elogiando as falas, a discussão, né? Chamando atenção também, entrando um pouco no assunto que vocês estão colocando, por exemplo, a última aqui, falando da plataforma como uma forma de liberdade também, né? Essa plataforma nós estamos usando. Exatamente. Que nos joga, às vezes, para fora, né? Outras coisas assim. Enfim. Ou que a gente custa entrar por conta das máquinas de casa, né? Que é um caso hoje. Mas, enfim, deu certo. Sim. Volta, mas acho que nós... no YouTube, né? Depois assiste o gravado. Pois é. Mas, pelo menos, assim, vai continuar potencializando, conforme as meninas disseram agora, né? Potencializando a possibilidade de criarmos brechas, né? Ou seja, nós estamos, na verdade, fazendo um exercício crítico que vai, talvez, nos orientar contra essa manipulação, né? Que foi chamada a atenção também. Mas eu acho que é isso, né, Wagner? Eu achei ótima a discussão. Nossa, as meninas estão de parabéns, foi enriquecedor para a gente e espero que a gente possa continuar trocando essas ideias depois. O Pablo já está ali. Quando o Pablo chega, a gente já... O Pablo chega, a gente já sabe, tem que dar tchau, estamos na hora. Na verdade, não foi isso, não. É porque eu vi vocês encerrando e aí eu mostro a câmera para... Tem, Alguém tem que fazer o trabalho duro, né, Paulo? Olha, na verdade, não temos nem tanto problema. Nós reservamos 2 horas de almoço, né? Como eu disse, quem for fazer miojo é o quê? 20 minutos. 25 minutos. Como assim? Mais elaborado, né? 2 horas e vai ficar apertado, né? Mas os meninos têm que almoçar também, né? A gente tem que preocupar com eles. Eu acho que há 2 anos atrás, Pablo, aí a gente almoçou rapidinho, porque onde foi o congresso tinha ótimos lugares para almoçar, né? E tudo pertinho. Tudo Mas agora... A gente vai caminhando, né? A gente caminha, conversa, né? Vai para almoçar. Era muito bom. O Wagner lembrou isso ontem também, é verdade. Agora, na verdade, a gente tinha uma programação prevista para almoço, mas no final ficou tão complicada de fazer que nós desistimos, né? Uma programação que vocês não precisariam fazer nada relacionado a ela. Ela ia... Nós é que precisaríamos, mas ela ficou complicada por causa do volume, né, de trabalho para a organização. Mas, de qualquer modo, o que eu ia dizer é isso, é que não tem problema também a discussão, os coordenadores sabem disso, né? Se quiser passar um pouco e tal, temos essas 2 horas aí para fazer esse período de transição da programação. Mas como vocês estão encerrando já, eu deixo aqui não só para quem está compondo essa mesa fantástica aí, eu escutei, inclusive fui falar na outra sala e vazou meu microfone, quer dizer, o microfone não, vazou a conversa de vocês para outra sala no momento lá. Falando
Olha a gente criando brecha aí, hein? Olha aí, ó. Apareceram uma outra também. Então, no final, lá a discussão dialoga sempre porque o evento é o mesmo, né? Mas lá a discussão foi sobre memória, né? Então, a questão do file especificamente, que tem a representação da curadora, e aí, ao mesmo tempo, houve uma discussão sobre storytelling, então, métodos de pesquisa, métodos de preservação. Aí, no final, também eu fui entrar junto, porque eu não podia deixar, né? Inclusive, passar essa, justamente pelas minhas pesquisas. Mas, no final, lá está terminando por agora também, então podem ficar tranquilos nesse sentido, está todo mundo no tempo. E à tarde, muito obrigado pela participação de todos vocês, entusiasmo aí com todas as edições do evento. Com certeza a gente vai ter 2022, eu acho que se o grupo não acabar até lá, né, Rogério? Ou sim, eu já estou falando com o Rogério, a gente também vai passar a bola, né? Então, é isso. Mas de todo modo, né, se 2022 a gente conseguir, já está vacinado, até lá talvez, né, pelo que a gente está vendo aí, não sei, acho que presencial seria, no mínimo, presencial, né, no mínimo presencial online. O ideal é híbrido. A dificuldade de fazer híbrido é muito grande. A gente fala isso desde o início, né? A gente sempre transmite o evento, mas fazer o evento híbrido ele é mais complicado, porque demanda 2 equipes. Você tem que ficar com uma equipe, então é gestão de 2. E normalmente já temos a dificuldade com uma só nesse sentido. Mas, enfim, foi ótima a conversa agora da manhã, a sessão de vocês e a outra. Na tarde, né, a gente continua com esse TGT, não continuamos? Sim. Ele vai ser concentrado, então vai ser aqui no Zoom, né, com espaço para todo mundo, então todo mundo que quiser assistir pelo Zoom vai ficar mais confortável agora. A sessão vai ser a crítica, a resistência e o digital, né? Então teremos o Zoom e teremos a transmissão no YouTube. Muita gente assiste os pedaços pelo YouTube agora, né? Então, o pessoal da própria Escola Guinhar, né? Os professores que às vezes estão numa atividade de aula e transitando, eles abrem, e eu acompanho o grupo de professores, eles comentam alguma coisa ali. Então, isso é bacana. E tudo está gravado, né? Então, as apresentações começaram a ser liberadas, inclusive as próximas. A gente começou a adiantar para os coordenadores de GT já conseguirem, se quiserem, assistir, né? Os próximos, né? Não vocês, que vocês já estavam na correria, né? Mas conseguirão já assistir. E o destaque desta tarde vai ser para o nosso conferencista convidado, João Santiago, né? O João Batista Santiago Sobrinho, para falar, professor doutor lá do Cefet, que será uma conferência no período dos vídeos, que a gente colocou como tradicional, os vídeos de iluminação, mas fizemos um convite para o João Santiago para compor essa programação com a conferência ao vivo. Então, vai ter o GT2 e depois apenas no YouTube. Então, nós vamos todos para o YouTube, mas naquele modo, a gente pode fazer perguntas, interagir, que o professor Wagner promete que ele não vai ignorar ninguém. Tá? Não, jamais. Então, ele não vai ignorar. E vai fazer um carinho na hora do almoço na máquina dele. Viu como é que eu estou escutando? Vai fazer... Está sendo muito bem tratado aqui. Agora aquela coisa, os meninos me xingam aqui, porque eu não tenho rede social, então eu não fico falando isso, mas eu vou começar a falar. Acessem, mesmo que vocês estejam por aqui, acessem o canal do LabFront, curta os vídeos... porque a gente também está tendo muito dislike, né? Lá eu tô morrendo de rir. Fui informado aqui. Então, curta os vídeos, siga o LabFront no YouTube, isso é importante, comente, etc. e tal. Não só no chat, mas também nos vídeos, nos próprios vídeos, nos vídeos de vocês, inclusive, estão lá disponíveis. E nas redes sociais também. Isso é importante, segundo os meninos aqui, para, enfim, ter mais difusão para o evento aumentar também o número da recepção, enfim, e a gente conseguir cada vez mais qualificar, né, e atrair mais pesquisas e outros debates. É isso, muito obrigado. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Valéria, falando se precisa sair da sala. Então, na verdade, nós vamos ter uma interrupção agora e voltamos às 14, né, nessa sala. Nessa mesma sala. Só que agora não vai ter superlotação, acredito que não precisam se preocupar. Mas, de qualquer modo, a gente coloca vocês automaticamente na sala de espera, entendeu? Então, vocês nem precisam sair, se quiserem. Deixa conectado aí, né? A gente joga para a sala de espera, porque a gente, às vezes, conversa alguma coisa no grupo, né? Que precisa resolver, enfim, e voltamos, né? Todo mundo depois de novo. De GT, né? Obviamente, os autores, né? Para começar uma conversa. Sim, Pablo. E... já que eu vou fazer a mediação lá com o João também vem para o Zoom, é isso mesmo? E aí... Sim, já fica conosco aqui, se ele puder. Ele já foi avisado, né? Então... Não, tá, tudo bem. Vai facilitar, mas ele está sabendo.
Então já vou deixar desligado direto aqui. Faço igual ontem. Fico direto até às 8 da noite. Só não abre o computador, não. Passa a mão no computador para... Claro. Até às 8 não, porque você vai ter que ir no YouTube. Já. Você vai ter que ir no YouTube. Beleza. Tá bom. Mas foi muito bom, gente. Então, encerramos. Muito obrigado, muito então. obrigada. Tá? Um abraço pra vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais, foi um prazer. Tudo bom. Prazer. Parabéns. Prazer.